Nessa noite nós vamos falar sobre o tanque de Betesda. E havia muita coisa em volta desse tanque. Havia muitas pessoas, havia muitas situações. Mas realmente, em volta desse tanque, havia o outro evangelho. Em volta desse tanque havia um evangelho contaminado. Em volta desse tanque, ao redor desse tanque, não alpendre, havia o fermento do fariseu. E era muito presente. E ele não era o evangelho de Jesus, que é amor, que é paz, que é justiça. Havia o outro evangelho, havia um evangelho contaminado. Mas o tanque de Betesda, Betesda significa lugar da misericórdia divina. Significa casa da misericórdia divina. E nós lemos que a Bíblia falou para nós em João, que de tempos em tempos ia um anjo e movimentava esse tanque, e aquela primeira pessoa que entrasse após o movimento das águas seria curado de qualquer enfermidade. Mas eu pesquisei e eu me informei, e esse anjo movimentava as águas apenas uma vez por ano. Então, em 365 dias, apenas uma vez por ano, acontecia esse movimento das águas. Esse anjo passava e movimentava as águas, e o primeiro que ali entrasse seria curado. Então, nesse tanque que é um lugar de misericórdia, a casa da misericórdia, acontecia um milagre uma vez por ano. Nós sabemos que há um misticismo, há lendas. Quantos lugares que muitas pessoas vão procurar a cura, né? Fazem romaria, vão tudo junto, sobem as escadas. Ah, lá está tendo a cura, é naquele lugar. E em volta desse tanque acontecia essa mesma situação. Muitos iam procurar a cura. Muitos estavam sedentos, muitos estavam enfermos. Havia muito tempo. Só que não havia misericórdia. Só se chamava de misericórdia, como muitos lugares chamam de misericórdia. Mas lá não havia verdadeira misericórdia. Agora todos que estavam indo lá, eles precisavam da misericórdia. Eles estavam indo lá porque eles precisavam realmente da misericórdia de Deus. Mas lá não havia misericórdia. É a mesma coisa de dizer que num fariseu há uma santidade. Ah, os fariseus são santos. Há uma santidade naqueles homens. Mas a verdadeira santidade deles é a santidade que afasta o homem de perto do fariseu, de perto do escriba, e de perto de Deus. É uma santidade que simplesmente afasta e não aproxima as pessoas de Deus. E naquele tanque, as pessoas não estavam sendo curadas. Naquele tanque não havia a verdadeira misericórdia. E naquele lugar foi construído um pavilhão onde todos os enfermos ficavam naquele lugar. E acontecia que muitas famílias, para se livrar, para desocupar a casa, por não saber lidar com o enfermo, ele levava o seu ente e deixava naquele lugar. E acontecia que algumas pessoas, por terem condições financeiras, chamavam escravos, contratavam pessoas para que ajudassem ele a entrar nas águas. Então a pessoa que ela tinha mais condição financeira, ela procurava uma situação para se colocar numa melhor posição perto desse tanque. Algumas pessoas até chegavam a alugar o espaço onde ficariam próximo ao tanque, porque eles tinham dinheiro. Agora quem não tinha condição, eles ficavam nos piores lugares, eles ficavam bem longe daquele tanque. E eles se impossibilitavam de chegar no movimento das águas. Então não havia justiça. Não havia justiça, não havia amor, não tinha as mesmas oportunidades naquele lugar. Mas aquele lugar ele chamava Casa da Misericórdia. Só que não havia misericórdia. Era como se fosse um grande hospital, mas as pessoas simplesmente eram deixadas lá. E elas não eram tratadas. Mas aquele lugar chamava-se Casa de Misericórdia. Agora imagine a situação, todos doentes, enfermos, todos precisando da sua cura. E apenas uma vez por ano, acontecia um milagre. Apenas uma vez por ano, acontecia o movimento das águas. E quando acontecia o movimento das águas, imagina a situação. Deveria ser um aglomerado de pessoas gritando, as águas mexendo. E quem vai pular primeiro? Quem será que vai receber a cura hoje? E quem não vai receber a cura? Imagine quantas vezes eles gritaram, falaram, movimentou as águas. E não tinha movimentado as águas, e não tinha passado anjo nenhum. Mas eles
simplesmente tinham sentido o vento e acharam que a água se movimentou. Imagine a decepção, imagine a dor, imagine o choro que havia naquele lugar. Um lugar apenas um seria curado, uma vez por ano. Esse é um evangelho contaminado. É o evangelho que conta com a sorte. É o evangelho que há injustiça. É um evangelho que quem pode pagar, pega os melhores lugares. Não é o evangelho de Jesus. Não há compaixão. Esse é o evangelho contaminado. Esse é o que Jesus fala, o outro evangelho. E era isso que acontecia no tanque de Betesda. Era o outro evangelho. Eram pessoas sofrendo, eram pessoas chorando. Não havia amor, não havia justiça. Mas Jesus, ele veio. E ele veio apresentar o evangelho que é amor. Jesus, ele veio apresentar o evangelho que é compaixão. O evangelho que é justiça. Nós lemos que a palavra diz que Jesus subiu a Jerusalém. E Jerusalém estava em festa. Todos os judeus tinham subido a Jerusalém porque estava vindo uma grande festa. E Jesus sobe com seus discípulos a Jerusalém para uma festa. Só que enquanto estava havendo festa, havia o alpendre, havia aquele pavilhão e havia muitos enfermos chorando. Só que Jesus, ele sai daquela festa e ele vai à porta das ovelhas. Jesus, ele sai daquela festa e ele vai em encontro aos enfermos. Ele vai em encontro aos doentes. E o que é a porta das ovelhas? A porta das ovelhas era a menor porta que tinha nesse lugar, nesse alpendre. De todas as portas que tinha, era a porta menor. Ela era a porta que ficava lá atrás. Ela era a porta que ninguém queria entrar. Era a porta que realmente só entrava aqueles que precisavam da misericórdia porque estavam enfermos. E Jesus, ele entra naquela porta porque ele sabia que lá havia muitos enfermos. Jesus, ele entra porque ele sabia que lá havia uma pessoa que fazia muito tempo que estava enfermo. Muito tempo que estava naquela situação. Mas Jesus, ele sai da festa e ele procura a porta das ovelhas. Porque Jesus é o bom pastor. Porque Jesus é o pastor que procura as ovelhas. Jesus é o pastor que vai atrás. Jesus é o pastor que busca. Jesus é o pastor que busca relacionamento com as suas ovelhas. E ele vai e ele sabe que naquele lugar há um homem que está enfermo há muito tempo. E ele olha para aquele homem como se fosse uma ovelha ferida. Uma ovelha machucada que não consegue andar. Você pode estar vivendo outro evangelho. Você pode estar vivendo outro evangelho. Quem sabe você entrou nessa noite e pensou assim: será que as águas vão ser agitadas? Será que é hoje que eu vou receber a minha bênção? Muitos vêm à casa de Deus buscando a misericórdia. Vêm à casa de Deus e falam: estou na casa da misericórdia. Outros vêm à casa de Deus querendo comprar algo. Outros vêm à casa de Deus porque querem se fazer merecedor de um favor do Senhor, merecedor de uma bênção de Deus. E muitos ficam uma vida inteira esperando um dia que será, um milagre acontecerá. Muitos ficam a vida inteira à espera de uma misericórdia de Deus. Ou você decide vir à igreja para ouvir a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que te muda a cada dia, a palavra que você para de buscar somente a misericórdia, o favor e uma bênção, e começa a buscar o abençoador, aquele que transforma, aquele que é o bom pastor. Porque o outro evangelho não é um evangelho fácil de ser carregado, não é um evangelho fácil, porque é um evangelho com base em trocas, na maior oferta, no milagre que não é para todos, que é apenas para um e um dia por ano. E um milagre que não existe amor, não existe relacionamento. Ou nós buscamos o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho que há relacionamento, que há transparência, que há amor, que há justiça. O evangelho que realmente nos coloca em pé e nos faz caminhar. Repita comigo: uma enfermidade de 38 anos. Aquele homem estava enfermo há 38 anos. 38 anos não é 38 dias, 38 semanas, 38 meses. É muito tempo 38 anos. É muito tempo de dor, é muito tempo de sacrifício,
É muito tempo deitado naquele leito, se rastejando. Eu não tenho 38 anos de vida. É mais tempo que eu tenho de vida. É mais tempo que muitos aqui têm de vida. E era 38 anos que aquele homem estava naquela situação. Era muito tempo. Às vezes em casa eu e o pastor Marcos estamos assistindo um DVD, assistindo uma televisão. E o que acontece nos filmes? Começa assim, alguém vai preso, aí começa a ir no tribunal, e tem um advogado de defesa, e aquele advogado começa a pedir recurso, e ele quer menos tempo, e ele pede menos meses, menos semanas, ele chega até a pedir menos dias. Aí eu falo assim para o pastor, mas já está preso, o que tem? Para que tem que entrar de novo com recurso? Fico falando com ele sobre o filme. E nós chegamos à conclusão que para a pessoa que está presa, um dia, aquele que está preso em cadeias, é muito tempo. É muito tempo um dia. 24 horas é muito tempo. Por isso que o advogado fica insistindo para que aquela pessoa que ele está defendendo tenha menos tempo naquele lugar. E para aquele homem que estava há 38 anos preso em uma cadeia, era muito tempo. Era muito tempo de dor. Era muito tempo de sofrimento. Era muito tempo que nada acontecia. Alguma coisa acontecia na vida daquele homem? Não. Ele estava lá, deitado no seu leito, parado. Ele não conquistava. Ele não tinha família, ninguém ia visitá-lo. Ele estava lá, ele não tinha mais sonhos. Ele não tinha mais conquista. Ele estava lá parado, vendo dia após dia se passar. E muitos ao redor daquele homem morriam dia após dia também. Muitos morriam naquele lugar. E a vida daquele homem nada acontecia. Não tinha nada novo. Só tinha dor. Só tinha tristeza. Era só isso que tinha, dia após dia. E dia após dia ele via alguém morrendo. E dia após dia, ano após ano, ele via uma pessoa no movimento das águas entrar e ser curado. E ele via que ele não era aquela pessoa, que ele não conseguia chegar ao tanque. E uma pessoa passava e ia embora porque tinha sido curado. E tantos outros naquele lugar chamado Casa de Misericórdia continuavam lá, perdendo a sua vida. Será que havia naquele homem fé? Será que havia nele esperança? Será que ele estava perseverando de estar naquele lugar? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é nós cremos no invisível. A fé é nós cremos sem ter acontecido. A fé é nós cremos que Deus é fiel para cumprir as promessas. A fé é nós cremos que Deus é um Deus bom e que irá nos abençoar. Então nós temos que crer antes que aconteça. Nós temos que clamar no invisível para que aquilo se torne realidade. Em Romanos 5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que foi nos dado. Há muitas pessoas que pensam que igreja é tudo igual. Muitas pessoas pensam que na igreja só irão encontrar milagres. Que em todo tempo só irão encontrar milagres e que igreja é tudo igual. Só que na verdade, aquele homem ele não estava vivendo o evangelho de Jesus. Aquele homem estava vivendo dia após dia o outro evangelho. Aquele homem estava vivendo um evangelho que dependia de uma misericórdia. Mas uma misericórdia que na verdade estava abandonando a muitos. Uma misericórdia que não atingia a todos, que não chegava a todos, que não abençoavam a todos. Aquele homem estava vivendo durante muito tempo um engano. Ele podia estar achando que lá ele estava vivendo o evangelho, mas ele estava vivendo um engano. E ele estava perdendo a sua vida. Sabe por que aquele homem estava paralítico? Porque ele caiu. Ele caiu como uma ovelha que cai num precipício e que se fere. E que quebra suas patas, que não consegue mais andar. Aquele homem ele caiu no pecado. Aquele homem ele tomou o caminho errado. Ele fez a escolha errada. E ele caiu.
E ele não conseguia mais se levantar. Ele deixou o inimigo destruir a sua vida. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? A gente está andando no caminho bom, andando num caminho que nós sabemos que é um caminho bom, reto, caminho de vida. Mas a gente fala assim, olha, se eu me desviar só esse trechinho, eu vou pegar um atalho, vai ser melhor. Aí quando nós pegamos um atalho e começamos a entrar numa queda livre. Aí você não consegue controlar, você continua descendo aquele barranco. E você começa só a perceber quando tudo está dando errado. Aí você começa a refletir, como tudo está dando errado? O que aconteceu com a minha vida? Aí a gente começa a se perguntar, o que aconteceu quando tudo está dando errado? Quando tudo está caindo? Aí você começa a olhar, quando você vê, você já está na fila do tanque de Betesda. Você já está clamando por uma misericórdia, que será para apenas uma pessoa. E você já está na fila, olhando para aquela fila, entrando para aquela fila e clamando por uma misericórdia. Você já não tem mais identidade, você já não consegue saber quem você é, que rumo tomar, já não há a palavra da verdade, já não há um encontro com o abençoador. Muitas vezes nós também tomamos esse caminho, como este homem. Muitas vezes nós tomamos um caminho errado. Mas Jesus, Ele é o bom pastor, Ele é aquele que cuida das ovelhas, Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não sei se você recorda, mas tempos atrás eu ministrei sobre o Salmo 23 aqui na igreja. E eu disse que o bom pastor, o pastor, ele ficava todos os dias na porta do aprisco. E quando ele ia soltar as ovelhas para pastar diariamente, ele ficava sentado e ele tinha um balde de azeite junto com ele. E quando a ovelha passava, ele molhava suas mãos no azeite, e ele passava na cabeça e descia sobre a orelha da ovelha. E ele fazia isso uma por uma, ia liberando elas para o pasto. E ele estava protegendo a ovelha contra as moscas. Ele estava protegendo a ovelha dela não ficar louca e de ela não morrer. Porque esse é o bom pastor. É o pastor que protege, porque a ovelha é frágil e ela precisa ser guiada. Você pode estar acessando o Facebook. Amanhã eu vou colocar essa ministração. Você que quiser, ouça a ministração do pastor que cuida da sua ovelha. Repita comigo, um milagre. Jesus, ele faz a pergunta para aquele homem, como Jesus fez para muitas pessoas que procuravam Jesus, ele perguntava, você quer ser curado? Você quer ficar são? Muitas vezes nós vimos que a pessoa respondia, sim, mestre, eu quero, sim, eu creio. Não era dessa maneira que acontecia quando as pessoas tinham um encontro com Jesus. Mas aquele homem era diferente. Aquele homem, ele estava muito tempo lá naquele tanque, muito tempo confinado entre os doentes, muito tempo sem saber o que acontecia lá fora, muito tempo esperando simplesmente um milagre, esperando um agitar daquele tanque. Ele estava na casa da misericórdia, onde não havia misericórdia alguma. E aí Jesus pergunta para eles, queres ser curado? E aquele homem primeiro, ele não sabia quem falava com ele. Ele não sabia quem falava com ele. Segundo, aquele homem estava tanto tempo naquele lugar, que ele estava limitado ao lugar que ele estava. Então ele olhava ao redor daquele lugar, e aquele para ele era a limitação dele, era o limite que ele tinha. Ele não podia mais ir além. Ele ficou tanto tempo preso naquele lugar, que ele não tinha mais visão para ir além. Ele não tinha mais sonho, ele já não desejava conquistar mais nada. Ele estava naquele lugar cativo, preso daquele lugar. Então ele não sabia quem era Jesus. E ele estava limitado àquele lugar. E quando ele responde para Jesus, ele fala o que para Jesus? Senhor, eu não tenho quem me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Eu não tenho quem me leve lá. Eu não tenho ninguém. Eu estou sozinho neste lugar. Eu não tenho um amigo. Eu não tenho ninguém que recorra por mim e me leve lá. Eu não tenho ninguém. Eu estou só. Eu estou nessa solidão. Ele pega e expõe as dores para Jesus. Ele expõe a dor dele. Ele não tinha ninguém. Ele estava lá na casa da misericórdia. Ele estava naquele lugar, com muitas dores. E ele olha e ele fala, eu não tenho ninguém. Ele não sabia quem falava com ele. Ele não sabia que era Jesus. Ele não sabia que ele estava falando com o abençoador.
Nós sabemos que Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus, ele é direto. Ele fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. E aquele dia era o dia de sábado, era o dia que os judeus guardavam, era o dia do descanso, era o dia que não se faz nada, simplesmente se ora, se fala com o Senhor. E aquele dia era sábado. Mas Jesus fala para ele: levanta, toma o teu leito e começa a andar. Vai para as ruas, vai embora, anda. E quando aquele homem ele sai daquele lugar, que ele estava confinado há muito tempo, quando ele começa a andar nas ruas, ele encontra um escriba, ele encontra os judeus. E eles falam: mas o que você está fazendo? Não é lícito você pegar o seu leito e andar? Você não pode fazer isso. Hoje é sábado, o que você está fazendo dessa maneira? E aquele homem tinha acabado de ser abençoado, ele tinha acabado de receber uma cura. Jesus tinha acabado de ter um encontro com ele, e ele encontra um fariseu na rua. Nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, com o fermento de fariseu, que quer roubar a nossa bênção. Nós somos abençoados, nós recebemos a palavra, aí nós encontramos na rua um fermento de fariseu, que quer roubar a palavra que nós recebemos, que quer roubar a palavra dos nossos corações. E aquele homem sai ao encontro e encontra um fariseu. Quantas vezes acontece na nossa vida? Eu já vi acontecer muitas vezes. A pessoa, ela está no caminho errado. A pessoa está perdida, não tem direção. Realmente está caminhando rumo ao inferno mesmo. Aí alguém vai, começa a ministrar a palavra para ela, ela começa a ser limpa, ela começa a levantar a sua cabeça, ela começa a reconhecer como filho de Deus, e o semblante dela já não é mais pesado, já não há mais tristeza, você vê a diferença naquela vida. Aí ela começa a receber visitas na casa dela. Antes ela não tinha importância para ninguém. Ninguém se importava com ela, mas quando ela começa a levantar de cabeça erguida, quando ela começa a caminhar, quando tudo começa a restituído na vida dela, ela começa a receber visitas. Aí as pessoas falam assim: ai, por que você não vai na minha igreja? A minha igreja é a certa, a minha igreja é melhor. Aí ela tem importância. Quando ela estava suja, ninguém tinha importância. Quando ela está levantada, está lavada, está se colocando em pé, ela começa a ser importante para os escribas e fariseus. Nós temos que tomar cuidado com o escriba e o fariseu. Muitas vezes ele não quer que nós saímos da casa da misericórdia. Ele não quer que nós encontramos o abençoador. Ele quer que nós ficamos esperando um pequeno milagre, que só acontecerá para uma única pessoa. Um pequeno milagre. Mas Jesus, ele foi ao encontro daquele homem, o abençoou, o curou. E eu lembro que o pastor Marcos fala que quando ele foi a Jerusalém, que um dos momentos importantes foi o tanque de Betesda. E ele falou que essa ida em Jerusalém foi muito importante porque o guia era um judeu realmente que morava lá. Então eles passaram dias com aquele judeu, e aquele judeu contava as histórias e a cada lugar. E aquele homem fala que no tanque de Betesda foi algo diferente. Que aquele encontro de Jesus com aquele homem foi algo diferente, que tinha um propósito. Ele fala assim: olha, eu como judeu, eu estudo as escrituras, e nós sabemos que Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus não mudou nada que havia escrito pelos escribas, pelos fariseus, ele cumpriu toda a lei, porque não tinha algo que condenasse Jesus, nós sabemos. E ele fala assim: olha, Jesus veio e Jesus cumpriu toda a lei. Só que nesse dia que ele vai ao tanque, que ele tem um encontro com aquele homem, Jesus, ele quer mudar a lei. Tinha algo por detrás. Quando ele sai daquela festa, quando ele sai de meio dos judeus, ele vai e ele abençoa também uma única só pessoa. Ele não chega lá e sai abençoando e curando a todos. Ele abençoa uma única pessoa. Mas Jesus, ele queria dizer o seguinte, que mais que a lei é a vida. Que mais que a lei de guardar o sábado é a vida. Que a vida do homem, ela é primeiro que o guardar o sábado. É o primeiro. Jesus, ele entra naquele lugar e ele confronta os escribas e os fariseus, que deixavam as pessoas jogadas lá, esperando uma pequena misericórdia. Ele confronta e ele diz que mais que a lei é o homem, que mais que a lei é o amor de Deus. E ele diz em Mateus 12,
E qual de dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer o bem aos sábados. Ele vai e faz os judeus pensarem naquele momento que ele fez a cura. Ele confronta a situação. E a palavra diz que era um sábado. E ele fala para aquele homem, levanta, pega a tua cama e sai. Sai pelas ruas segurando a tua cama. Sai pelas ruas segurando o seu testemunho, segurando que você foi curado, que você teve um encontro comigo. E aquele homem não sabia quem o falava. Mas Jesus o livra da prisão. Jesus é o que sonda os nossos corações. Jesus é o que sabe os nossos pensamentos. Jesus é aquele que nós não podemos esconder e ocultar nada. Nós podemos ocultar do nosso próximo, mas Jesus nós não podemos. E Jesus ele tem um novo encontro com aquele homem. E aquele homem está na igreja, ele está no templo. Aquele homem ainda estava naquele lugar, ele saiu e foi ao templo. E ele não sabia quem tinha o curado, mas ele teve um encontro. E depois Jesus encontrou no templo e diz: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E ele saiu desse encontro com Jesus e fala aos judeus que Jesus o curava. E ele anuncia que conheceu Jesus. Então Jesus ele conhece esse homem, ele conhece a história de vida desse homem. Ele vai, ele cura esse homem e ele ainda dá um alerta para esse homem. Então vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então vai, você é minha ovelha, eu te levantei, eu sarei as tuas pernas, você pode andar, você pode recomeçar, você terá uma nova vida, mas não peques mais, para que não suceda coisa pior. E aquele homem sai, e agora ele já sabe que é Jesus. Ele não sabia antes que era Jesus, mas agora ele sabe que quem falava com ele era Jesus, o Messias. E ele sai e ele fala para os judeus, quem o curara era Jesus.